Olá, mais um episódio do nosso projeto Porque História, com o intuito de trazermos a importância de se estudar história nos dias atuais. Hoje nós temos como convidada a nossa querida Camila de Pares, graduada em História, Ciências Sociais, mestre agora, e autora do livro Esse é Meu Jeito Ninja. Boa noite, Camila. Boa noite. Quero agradecer pelo convite de vocês, né, para poder participar do podcast de vocês. E vamos lá. Eu quero iniciar perguntando para você, para que serve a história? Eu acho que a história serve muito assim para ter uma noção de todo um contexto histórico do que foi o passado, porque talvez sempre quando a gente pensa em história, pensa apenas no passado. Mas eu acho que a história, tu aprende o passado justamente para conseguir compreender os rumos, né, que dá até os dias de hoje. Então a história é muito importante. É embasamento de tudo, né? Tu saber, através da história, conhecer diferentes culturas, diferentes tempos históricos, diferentes locais, e tudo isso eu acho que embasa no que é o contexto atual hoje, né? Então, acho que a história é isso, é saber, é conhecer todos esses contextos, né? Todo o que foi o passado como presente e para pensar o futuro. Então, a história acho que é mais ou menos o que eu penso seria isso. E com os acontecimentos atuais, com tudo que a gente está vivendo ultimamente, qual o sentido de ensinar e pesquisar a história hoje? Olha, é de extrema importância, né? Até porque o momento histórico que a gente vive, principalmente se pensar nesse momento histórico político, né? Atual, quantas coisas que talvez teriam sido evitadas se tivesse sido prestado maior atenção na história, né? Se tivesse sido compreendido melhor a história, vários acontecimentos que ocorreram, né, no nosso passado, e não tão passado, mas também há pouco tempo, né? Acho que faria mais sentido. Eu digo assim, vai ser uma grande dificuldade para nós historiadores conseguirmos explicar os tempos atuais, né? Então acho que faltou muito para muitas pessoas compreensão da história. Quando você está, se a gente for ver o momento político atual, né? Pedindo intervenção militar, não sabe compreender o que foi uma intervenção militar, o que é uma intervenção militar, o que é um fascismo, né? Quantas pessoas que foram atrás de Hitler, né? Que achavam ele como uma figura carismática e seguiam ele, e como o passado se repete. Talvez se tivesse tido uma maior compreensão da história, ainda mais na escola, né? Lido a história, muitas coisas talvez não estariam ocorrendo agora, né? Seriam mais compreensíveis, teriam mais sentido, né? Então eu acho que, principalmente no momento atual, a história é muito importante para que muitas coisas não se repitam, apesar que muitas estão se repetindo, né? Infelizmente. Realmente, infelizmente, nesse contexto atual, tá muito complicado e, infelizmente, nas escolas estão diminuindo os períodos de história também, né? Tirando a importância dela, a relevância dela. E até tem uma questão da. Desculpa, Não, não, pode falar, por te favor. cortar. Um esquecimento de uma história extremamente recente, né? Porque os acontecimentos do domingo passado foram uma coisa que aconteceu há um ano atrás e que parece que foi esquecido que os resultados foram tão negativos para quem sofreu o atentado que ocorreu nos Estados Unidos, né? Com a saída do Trump, que promoveu um atentado muito parecido, muitíssimo parecido com o do domingo passado, né? E uma não lembrança de que isso foi tão ruim para quem sofreu aquilo quanto para quem causou, né? Então parece que é um esquecimento, né? Uma desvalorização da história, como se ela não tivesse importância nenhuma. E na verdade tem uma importância muito grande, né? Porque isso poderia ter sido evitado e evitar tantas consequências ruins que teve, como perda dos quadros, dos artefatos históricos, a perda moral e desvalorização moral do país como um todo, porque eu, pelo menos, estava extremamente chocado, tipo, eu não sabia muito para que lado correr no domingo passado. E também
propriamente a desvalorização da classe de direita neoliberal e propriamente do movimento bolsonarista, né, que parece, aos meus olhos, que com esse golpe que eles tentam dar, eles dão um golpe em si mesmos, tirando toda uma legitimidade do próprio movimento deles, né. Então parece que é um esquecimento de como aquele movimento de um ano atrás acabou afetando os terroristas, golpistas daquele ano, né. E a gente vê, né, se nos Estados Unidos é uma grande potência mundial, que a política é mais vivida até lá, ainda ocorreu isso. Imagina assim, talvez não ocorrer no Brasil, né? Que aqui as pessoas, assim, você percebe que não se dá muita valorização para ciências humanas. Como a Sally falou, né? Diminui-se os períodos de história, como de outras áreas das humanas, sem dar uma importância para, como se fosse assim, é passado, não tem importância, né? Vamos focar nas exatas, em outras coisas, e não, e a falta que faz, né? Você percebe nisso. O presente repetindo o passado, o que nem tu falou de um ano atrás, né? Em vez de aprender com isso, olha, o embasamento histórico te dá muito isso, te dá esse conhecimento, não, você pega e repete, e justamente é um tiro no pé, porque eles acabam pregando uma coisa e nas suas ações são totalmente diferentes, né? É totalmente fora do que eles pregam quanto pátria, família, Deus, né? Quebrando monumentos históricos, né? Obras de arte, depredando coisas que muitos desses movimentos de direita falavam que eram coisas da esquerda, que eram vândalos, né? Que quebravam as coisas, que não davam valor para o patrimônio público, e você vê eles fazendo isso, né? Uma falta de respeito, né? Eu estava vendo alguns comentários nas notícias, enfim, foi a questão do relógio, né? Da quebra do relógio, e as pessoas comentando assim, mas vocês estão mais preocupados com o relógio do que com vidas humanas. Eles não têm ideia da importância disso. A própria Constituição que foi rasgada, qual a moral de rasgar a Constituição se você está pedindo que as leis da Constituição, né, sejam legitimizadas, já que eles falavam que se prega contra a Constituição e eles são a favor da Constituição, e eles fazer algo assim, agredir os animais como eles agrediram os cavalos. Eu achei isso, nossa, desumano, assim, né? Foi uma falta de respeito enorme, assim. E a gente vê que são pessoas que estão obcecadas, né? Hipnotizadas por algo, e quanto falta a história do passado retomar para eles entenderem o que eles estão fazendo, né? Que isso não é correto, que desse jeito não é certo. Sempre vai haver na questão política vitórias e derrotas, né? E a gente tem que ser a pessoa que, enfim, que escolheu outro candidato tem que saber perder, né? Tem que torcer para um Brasil melhor, independente de quem é presidente, quem é governador, quem é prefeito. A gente tem que torcer para um país melhor, para um estado, uma cidade melhor, e não torcer contra. Independente para quem as pessoas votem, você tem que querer que o Brasil melhore. E o que aconteceu agora foi, assim, desumano. E até não ter uma compreensão da história para saber o que é uma democracia, né? Todas as pessoas têm o direito, uma democracia, de se manifestar, sim, mas não tem uma compreensão justamente disso, né? Da democracia, de respeitar perdas e vitórias. Quando na outra eleição a esquerda perdeu, no caso que o Bolsonaro ele foi eleito, uma frase foi colocada, ninguém solta a mão de ninguém, e aí ficou, né? Teve-se o respeito da democracia, da maioria do voto da população que escolheu determinado candidato. E agora isso não se repete. Mas também acho que também toda essa disseminação de ódio, né, que foi dada, se você tem um representante que representa todo um povo que dissemina o ódio, ele dá voz e vazão para que todos disseminem seu ódio, né? Então, isso é bastante preocupante, porque
Antes, não que seja correto isso, porque não é. Antes a gente presenciava um racismo velado, preconceitos velados, né? Que você sabia, até a pessoa sabia que a pessoa tinha certos preconceitos, mas ainda ela se detinha. Depois, quando você tem alguém que é o principal líder de um país, que dissemina um ódio, que deixa liberto para você disseminar todo um ódio, ocorre isso, né? As pessoas ganham voz e se sentem no direito de poder ofender os outros, sem ter o conhecimento, e justamente sem ter conhecimento, porque muita gente fala assim, mas é a banda de comunismo contra o comunismo. Gente, tem pessoas que não sabem nem o que é comunismo. O que é o comunismo? O que é a democracia? O que é o fascismo? Sabe? Então, a história que te dá esse embasamento e te explica isso, para tu ter um conhecimento, para depois, sim, poder ouvir opiniões diferentes e poder discordar, mas tem um embasamento histórico para você saber, né? Do que apenas opinião e se levar por fatos de apenas de conversas no WhatsApp, né? De corrente do WhatsApp que você fica mandando, né? Então, você vê, e hoje é mais visível ainda a importância da história, né? Para a sociedade. Bom, e Camila, já partindo para um outro ponto que a gente queria tratar também, porque inicialmente a gente tem essas duas primeiras questões para introduzir, e também são o nosso objetivo do nosso trabalho, que foi proposto pela nossa professora, mas a gente tem uma grande questão, né, que a gente já falou da diminuição dos períodos de história, de ciências humanas no geral, mas isso afetou principalmente o ensino médio, né? Então, na educação básica ainda, você como já formada em mestrado, qual que seria a importância do ensino de história e da história em si no ensino básico, né? E qual a importância de ser forte esse ensino de história na educação básica? Com a diminuição assim, dos períodos, né, no ensino médio da disciplina de história, a gente vê no embasamento que tem no ensino fundamental, a partir do 5º ano, né? Você já tem na escola os períodos de história. Eu acho que é de extrema importância, porque começa ali, eu acho que com as crianças, né? Porque você pega 5º ano, geralmente eles têm 10 anos de idade, 9 anos, e já começa com questões básicas da história, né? Do ensinamento da história. Então, eu acho que já começa, já vai tendo, digamos, uma linha, né? Que você vai seguindo a partir do 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, de ter esses períodos de história, né? De ter a presença da história no currículo, né? E o contato deles com a história. Até porque acho que é uma base, vai tendo uma formação conforme os conteúdos, né? Que você vai. Que a BNCC coloca, né? Conforme cada série, os temas, né, que você vai trabalhar. É de extrema importância porque, pelo menos no ensino fundamental, ainda nós temos garantidos esses períodos, né? Então, já é uma base que a gente vai formando e consolidando para que depois no ensino médio, por mais que tenha a diminuição dos períodos, que eles possam optar, porque depois você pode optar, né? Se você quer partir para as humanas ou partir para as exatas, né? Então, pelo menos a gente consolida a história no ensino fundamental, não perde ainda. E a gente percebe, assim, que através da educação, acho que é a forma de que se possa ter o conhecimento. Eu acho que a educação ainda, por mais que eu tenha as minhas controvérsias, assim, da forma que a gente tem a educação, da forma que a gente põe essas disciplinas, põe a matéria, né, metodologicamente na escola, ainda tem algumas críticas que eu acho que é preciso, assim, pessoas novas que estão se formando, que tenham vontade de ir atrás do conhecimento, que sejam professores que sejam ativos, né, que tenham, que não parem no tempo, no caso, que tragam e que consolidem, né, que tragam aulas interessantes, porque muitas vezes as nossas crianças não pensam, para que serve a história? É mesmo o primeiro questionamento que a gente fez no início, né, na gravação. Para que serve a história? O que eu vou fazer com a história? Talvez a matemática não é mais importante, eu não vou usar mais no meu dia a dia, ou o português, né? Porque na história. E é justamente para isso, justamente para você não chegar e não se colocar na frente de um quartel e quebrar tudo,
né? Você precisa ter o conhecimento da história para não repetir erros do passado, né? Então, é muito importante, porque que nem eu venho das ciências sociais. As ciências sociais, em pouquíssimas escolas, em pouquíssimos estados que tem no ensino fundamental. A maioria é só no ensino médio. E daí a gente chega lá no ensino médio com 2 períodos. 2 períodos, tipo, no primeiro e segundo e no terceiro ano nem tem mais a sociologia. A história, pelo menos, a gente tá fundamentada ali, no ensino fundamental, pelo menos ela é garantida, né? Não teve essa alternância, né? Essa alteração de tirar a disciplina no ensino fundamental. Então, acho que é ali que a gente precisa se embasar e fortificar, né? Com profissionais, com professores, que tragam, talvez, esse contexto histórico para que faça, de forma metodológica, que faça sentido para os nossos estudantes. Para que eles pensem assim, que eles saibam disso, da importância de se estudar história, de ter a história na escola, de estar presente, né? E da importância, talvez, que ela também tenha e precisa estar no ensino médio nos 3 períodos, nos 3 anos letivos, quero dizer, né? Então, eu acho que ainda a gente precisa garantir justamente por ter a história no ensino fundamental, né? No ensino básico, que pelo menos a gente garante ela e é isso, é a importância, né, de estar ali e a gente fortificar, mas aí tem que pensar muito nessa questão de que a gente precisa de profissionais, né, dentro das salas de aula que tragam a história para que ela seja valorizada, para que ela seja compreendida como essencial também para a formação e para se adquirir o conhecimento. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim, conseguiu sim. Muito bem, inclusive. Obrigado. Bom, então, dando sequência agora, seguindo nessa mesma linha, eu tenho uma pergunta sobre como você vê a importância do ensino público gratuito e de qualidade, vendo que atualmente as nossas escolas estão sucateadas, as nossas universidades, a gente sofre um grande preconceito quando se fala que estuda em universidade pública, que são maconheiros, principalmente na nossa área de humanas, né? Como você vê essa importância? Eu acho, assim, de extrema importância, porque a minha formação em história foi numa universidade particular, né? Na época em que eu ingressei na graduação em história, não havia Universidade Federal aqui em Erechim, né? Na minha região, que eu sou, no caso, eu moro em Barão de Cotegipe, não havia aqui próximo. Então, eu fiz na particular. Primeiro, a gente começa pela questão financeira, né? Na época, era mais que um salário mínimo a mensalidade do curso de História. E daí eu vi o quanto os meus pais batalhavam para conseguir pagar essa mensalidade. Sem contar que quantas vezes que eu tive que trancar justamente para trabalhar, guardar um dinheiro, voltar, tu se desanima, né, muito, porque tudo é custo dentro de uma universidade particular. Não é a mesma coisa que a Universidade Federal, que você tem semana acadêmica, você tem eventos, né? Você pode aprimorar teu currículo, ter horas, tudo é pago. Então, qualquer semana acadêmica que eu quisesse participar no ensino particular, tinha que ser pago. A mensalidade era paga, né? Então, o transporte para mim poder ir até a universidade era pago. Então, já começava pela questão financeira. Outra questão, assim, eu vejo a diferença da minha formação no curso de História numa universidade particular para a minha formação no curso de Ciências Sociais na Universidade Federal. A diferença é gritante, porque não, assim, eu digo que os melhores professores que eu tive no curso de História estão na Federal agora, né? Que foram meus professores na História lá na URI. Os melhores estão. Acho que falta 2 ou 3 que, infelizmente, não foram para a Federal. Então, mas é muito diferente. Eu percebi, assim, naquela época, na universidade particular, que os professores não incitavam você a escrever artigo, a participar de eventos, a publicar, né? Eles escolhiam, talvez, os melhores alunos ali que mais se destacavam, pegavam pela mão, escreviam um artigo e tudo mais. Eu cheguei na Federal muito crua, eu não sabia de muitas coisas, que os professores já começavam a incitar lá no começo, sabe? Escrevam, leiam, né? Se precisa participar de um evento, vamos. Se precisa escrever alguma coisa, eles estavam ali dispostos, né? Então, há muito esse preconceito.
Você pega uma URI que é totalmente consolidada em Erechim, né? Que tá desde que, como eu conheço por gente, tá ali, é consolidada, todo mundo conhece, tem um nome fortíssimo. Se você fala que você é estudante da URI, você não sofre nem preconceito algum, né? Você é estudante da URI. Agora, se você fala que você é estudante da Universidade Federal, já te olho com outros olhos. E eu digo assim, fazendo a comparação da minha trajetória em História na URI e as Ciências Sociais na Federal, eu me sinto muito mais preparada até para estar em sala de aula, sabe? O ensino eu digo, é de qualidade mesmo, sabe? É uma diferença gritante do ensino que eu tive na Federal para a URI. Só foi ali que eu fui aprender justamente a como escrever um artigo, a como falar, a como... Até uma trajetória acadêmica, né? Até um capital cultural. Foi ali, foi na Federal, somente na Federal. Não foi na URI, que era particular. Sabe? Então, as pessoas aqui, a gente vive numa região que é muito fechada, que é muito atrasada, né? Fala-se de uma capital da amizade que tem, mas não se vê isso na realidade. A Federal foi uma luta muito grande para conseguir que ela viesse para a nossa região. Ela atende muitos estudantes de fora, o que vem aí muito grande preconceito, né? Porque como vem muitos de todos os lugares do Brasil, né? Para cá de todas as regiões, há um preconceito muito grande por quem vem de fora. Sem contar que daí que também atende a muitas pessoas aqui da região, né? Que não teriam a oportunidade de estudar numa federal se não tivesse aqui em Erechim, que atende tantos municípios, né, da região. Então, eu acho que tem que mudar muito a cabeça das pessoas, né, para esse preconceito. Claro que muitas coisas são disseminadas, né, dizendo que nas federais só tem militante, que só tem maconheiro. Não é só uma realidade daqui. Então, claro que por ser uma região menor, uma cidade menor, perto de outras grandes cidades que têm universidades federais, é pior. Acho que acaba sendo pior, né? Porque eu vejo a dificuldade de muitas pessoas que vêm estudar na federal para conseguir trabalho aqui. Eu tive uma amiga que foi fazer uma entrevista de trabalho num mercado famoso aqui, né? A psicóloga pediu assim, então tu faz ciências sociais na federal, e tu é comunista? Isso é uma pergunta para uma psicóloga fazer numa entrevista de trabalho, sabe? Então já começa com pessoas que são estudadas, né? Que têm um diploma, que deveriam ser mais abertas para conhecimento, né? Para diversidade, para informação. Já parte dali de pessoas assim. Então imagina as outras pessoas, né? Então é um preconceito muito grande, sem ter noção de que a Universidade Federal é muito importante para a nossa região. Ela é de extrema qualidade, ela é pública, ela permite o acesso de tantas pessoas que talvez não teriam um acesso a uma federal, condições de pagar uma particular, ou de ter que ir para outras cidades para poder estudar, né? Então, é muito pouco valorizada. Mas isso eu percebo assim, sempre falo muito. Eu vejo a diferença da minha formação em História na URI, que é particular e tão bem vista, né? Para uma federal é totalmente diferente. Ainda mais os programas que eu tive acesso, né? Não é só você vive a universidade numa federal. Não é só a aula ali que você tem de noite, no caso das ciências humanas, né? Que as aulas são à noite. Você vive porque na URI eu não podia viver, eu tinha que trabalhar. Então a federal ela te proporciona assim, tu ter uma bolsa, porque eu tinha PIBID, né? O auxílio. Então, no caso, eu não pude ter auxílio porque eu já tinha uma formação, né? Mas eu pude participar do PIBID, participar da residência pedagógica, participar de eventos. Eu não precisava pagar tudo como eu tinha que pagar na URI, porque tudo era gratuito, ou pelo menos se tinha alguma semana acadêmica que o curso cobrava alguma taxa, né, para auxiliar no curso, era acessível, né? Não era uma discrepância, assim, que tu não tem. Fazer viagem de campo, que ainda você recebe auxílio para essas viagens, né? Poder apresentar trabalhos fora de Erechim, né? Que indo para Florianópolis, recebendo ajuda de custo. Então, é uma outra realidade.
ela é acessível a todos, né? Coisa que uma particular não é. Então, eu pude viver e me senti hoje, eu me sinto assim muito mais preparada. No caso, o que eu desejo para mim é estar em sala de aula, né? Eu me sinto muito mais preparada de estar em sala de aula depois dessa vivência na Universidade Federal do que quando eu me formei na particular em História. Eu não me sentia preparada. Eu não sentia que eu tinha o conhecimento necessário. Porque foi bastante defasado. Eu até não quis, quando a Federal veio para cá, eu poderia talvez ter ido para a Federal para terminar, né? Mas faltava muito pouco. Então, talvez eu demorasse um pouco a mais do que já tinha demorado demais, porque eu já tinha adiado demais, né? A formação. Então, eu optei por terminar ali. E ainda que eu tive a ideia, né, de poder entrar na Universidade Federal e fazer uma outra graduação, que eu acho que a história me deu um embasamento muito importante, me facilitou muito para cursar ciências sociais. Eu via que eu tinha uma maior facilidade de compreensão, justamente porque eu tinha, né, a formação em história. Então, isso me facilitou muito. Mas aí eu vi a discrepância de conhecimento, de acesso ao conhecimento, de uma particular para uma federal. Né? Então, acho que as pessoas têm que olhar isso. A federal é ensino de qualidade. Eu fui a primeira da minha família a cursar uma universidade pública, né? Uma universidade federal. E quantas outras pessoas que talvez foram a primeiras das suas gerações, né, a conseguir isso. E só que infelizmente não é valorizada. Mas aí eu acho que é isso que vem a história, vem nós professores para poder tirar essa visão, né, da federal, tirar essa visão que eles englobam tudo num preconceito que não tem fundamento, né? Com certeza, fazer com que as pessoas, que a sociedade veja a instituição pública com outros olhos e a valorize. Muito obrigada. Então, a hora de fazer minha pergunta, a minha pergunta é sobre como essa falta de história pública, ensino público da história, interfere nessas situações que a gente está vivendo hoje em dia, com essa ascensão do bolsonarismo, com esse negócio que invadiram o Planalto, o Palácio da Alvorada, tudo mais, o Congresso, e qual que é a relação entre a falta de um para se dar outra coisa? Felipe, tu pode repetir que eu não entendi o começo da pergunta, por favor. Então, eu gostaria de saber de que forma que a falta da história pública, do ensino da história pública, interfere na ascensão desses movimentos bolsonaristas e essa coisa aí de negar a ciência e fake news e tudo mais. E sobre essa invasão aí do Congresso e do Palácio da Alvorada. Eu acho que justamente a falta do conhecimento histórico, né? Vamos dizer assim, eu digo assim, no caso, eu acho que os professores têm que repensar as suas metodologias em sala de aula. Sabe, falta muito isso para que os nossos estudantes eles consigam compreender, fazer sentido para eles, né? Eu acho que, sim, claro, que história ela trata com datas, né, trata com acontecimentos que estão ali, mas precisa essa compreensão, justamente para que isso não se ocorra. Porque se a história não faz sentido, se você não tem noção dos contextos históricos e tudo que ocorreu na história, acaba repercutindo nisso. Você não tem um conhecimento histórico, você vai lá para pedir intervenção militar, sem saber o que é uma intervenção militar. O que eles acham que é uma intervenção militar, o exército na rua, o que é. Não tem esse conhecimento. Não tem um conhecimento do que é uma legislação, não tem um conhecimento do que é política. Política não é só ir lá e votar no dia da eleição. Tudo é política que a gente vive. Então, a falta de você ter um conhecimento histórico é que repercute no que está acontecendo hoje, né? Você duvida de autores, né? Você duvida de teorias, você duvida da história que está ali mostrada para acreditar em fake news, em mentira, em notícias que não existem. Você nega a ciência, né? Você nega a questão de você negar a ciência com uma coisa
sem ter um vazamento, sem ter uma coisa para refutar, né? Outra teoria, digamos, para refutar, digamos, não concordo com isso, porque é o seguinte, eu acho que é uma alienação muito grande, no caso. Aquele pensamento assim de que daí vem a questão do preconceito com a universidade pública. Você vai lá, eles pensam que a gente está sendo doutrinados, como eles dizem, né? Que a gente vai sair de lá marxista, comunista, é uma coisa que eles repetem muito, porque a gente só teria isso na escola, a gente entra para aprender isso, para sair de lá comunista, apaixonado por Marx, né? Eles não compreendem que dentro da universidade a gente tem acesso a todas as linhas teóricas. Não é só Karl Marx, é tudo, desde o que vai ligado ao comunismo, ao socialismo, a uma direita, a tudo. A gente tem acesso a todos os conhecimentos, a todas as teorias, de todos. É claro que ninguém é neutro. Eu não posso me dizer que sou neutra. Só que daí vai a mim ver com qual teoria talvez eu concorde mais. Mas, tá, eu optei por uma teoria no qual até eu vou estudar mais, porque a gente não consegue também dar conta de tudo, é muita coisa. Então, eu opto por uma corrente teórica. Para mim poder defender ela, né, eu vou ter que ter conhecimento das outras linhas teóricas também. Eu vou ter que ter embasamento para poder refutar o que eu não concordo. E daí falta isso nas pessoas, esse conhecimento de saber que não é uma doutrinação, a gente tem acesso a tudo, depois você tem uma opção de escolha que é a tua, né? Mas que você vai cada vez mais adquirindo conhecimento para poder embasar ela. As pessoas falta isso. Elas têm um conhecimento muito raso, e é isso que eu fico indignada. No caso, a gente está numa situação, num mundo hoje tão com acesso à internet, com acesso a tudo. O conhecimento está muito ali, está muito mais fácil do que era uma vez, né? E as pessoas não têm vontade, e é isso que eu fico. Quando você não tem acesso a conhecimento, eu entendo, eu compreendo, sabe? É difícil. Mas quando o acesso está ali na tua mão, e você não tem vontade de correr atrás, de ler, né? De pesquisar, daí é uma coisa que você fechou os olhos e só acredita no teu preconceito, no teu senso comum, né? E fica naquilo. Então, por isso que a gente vê a importância da história, para que ela dê esse embasamento. Ela tá aí o conhecimento, né? Você precisa entender o passado para poder compreender o presente. Para que não se repita várias ações que estão se repetindo hoje, né? As pessoas, eu acho que elas ficam muito no senso comum, elas repetem muito sem tentar compreender aquilo. Você fala uma coisa e você vai repetindo aquilo sem ter noção. É que nem eu achar uma frase bonita e ficar repetindo aquilo sem saber o que aquela frase quer dizer. Eu só vou ficar reproduzindo sem ter uma compreensão. Então, por isso que a gente precisa pensar, né? A questão do ter história no currículo, estar ali, pensar metodologias diferenciadas, para que aquilo faça sentido para os nossos estudantes, senão ele vai pensar, para que eu vou estudar história? Daí, para que eu vou estar estudando história e tá lá, acreditando em fake news, negando a ciência, quebrando patrimônios públicos, né? Repetir o passado sem ter esse conhecimento. Então, eu acho que isso é muito fundamental. E se percebe hoje mais ainda a importância, né, de se ter o conhecimento histórico para que não ocorra isso. E isso é interessante, que o acesso está ali. As pessoas é que não querem enxergar, né, não querem ter interesse de poder estudar, de poder pesquisar, né, infelizmente. Que assim, na verdade, a gente vê uma questão que parece muito mais uma briga sem saber o motivo, né? Porque o problema não é, tipo, quando alguém de esquerda está defendendo a sua ideia de esquerda, o problema não é que a pessoa é de direita, não sou contra a pessoa ser de direita, porque ela tem seus motivos, não sou contra ela ser neoliberal, só o problema desse movimento que a gente está tendo é que eu não aceito nada que não seja o que eu tenho, sabe? Eu vejo uma pessoa que segue a partir
dos escritos de Marx, enfim, uma pessoa marxista, uma pessoa de esquerda, ou mesmo uma pessoa de direita, e eu acabo não como assim tu é de esquerda? Você não pode ser de esquerda, isso é errado. Mas se tu perguntar a pessoa, tá, por quê? O que é ser de esquerda? O que é ser comunista? E tu é neoliberalista, por quê? Sabe, tá faltando um pouco entender que essa esse conflito entre direita e esquerda não é uma briga física ou uma briga que o outro não pode existir, né? Ou que é um problema a existência do outro. É uma briga que deveria ser ideológica para a gente tentar construir uma solução melhor. Se um tem defeitos e o outro também, então é porque tem um jeito melhor, um jeito de melhorar, não só de criticar o outro modelo. E é esse ataque que está sendo feito, na verdade, né? E que, nós somos de direita e foi eleito um presidente de um partido tradicionalmente de esquerda. Então nós vamos ir lá, vamos destruir tudo, né? Porque isso é errado. Mas por que é errado, então? Por que tu tá atacando esse modelo? Tá faltando, como você disse mesmo, eu acho um pouco do senso histórico, do conhecimento histórico, para entender realmente a sua posição e também entender a posição do outro, né? Não simplesmente atacar sem motivo algum. E eu acho que essa questão, né? Eu acho que sempre houve diversas políticas, né? Cada um tem um pensamento. No caso, e eu sempre tive muito isso da vivência política, porque como eu moro em cidade pequena, aqui é muito vivido a política, ainda mais quando é eleição para prefeito, assim, né? Então, eu sempre participei desse meio, tu vê. Então, sempre teve essas polarizações, né? Alguém que é ligado à esquerda, outro à direita, outro ao centro. Eu acho que o grande problema que ocorreu é justamente esse ódio, né? Não é você conseguir conviver com o outro e escutar, né? De trocar ideias, dizer, não, eu não concordo contigo, né? Mas tudo bem, é a tua opinião, sabe? De ter esse respeito. Foi uma disseminação muito grande de ódio. Ainda mais com... E eu acho que a mídia ajudou muito nisso, né? Ainda mais esse ódio extremo ao PT, esse ódio, que eu acho que também ajudou muito para vir essa onda, porque eu digo, tudo bem, a alternância de poder, né? Sai um governo de esquerda, entra outro de direita. Mas foi uma coisa muito extrema quando o Bolsonaro assumiu. Foi uma coisa muito extremista. E deu essa repercussão desse ódio para as pessoas se sentirem ao ponto de vir nessa eleição agora terem medo de colocar uma bandeira do PT, por medo de de quebrarem o carro, de você apanhar na rua, sabe? O problema é esse. Não importa se você tem um pensamento ou outro, ou uma ideologia ou outra. A questão é esse ódio disseminado, né? De você não conseguir expor tua opinião, expor tua ideologia por medo de ser retalhado, por medo de ser morto. Então, essa grande polarização, no caso, desse ódio de você não é nem questão assim de dar uma briga, de dar uma discussão normal, que você não concorda com determinada ideia de outra pessoa. Que às vezes pode se acalorar e ter uma discussão. É uma questão do ódio que você tem medo e chega a esses extremos, esse extremismo, né, deles não respeitarem uma democracia, não respeitarem uma eleição, né, uma decisão da maioria, e irem lá para pedir intervenção militar, quebrar e depredar, né? Essa questão que eu acho que é uma grande coisa que vai ter que ser trabalhada muito, eu acho, né, a partir desse momento, é a questão de acalmar esse ódio, né? Eu acho que quando entrou essa grande ódio, assim, de expor todos os teus... não respeitar e atacar, a partir para a violência, acho que foi ali que foi o grande problema, né? Foram abertas as portas do preconceito, né? Uhum. Como você disse anteriormente, era um preconceito mais velado, doloroso também. Não, a gente não pode passar pano para esse tipo de preconceito, mas agora está exposto, né? E esse ódio todo fez com que se abrisse essas portas. E infelizmente não vai ser assim tão fácil para fechar essas portas novamente, né? Tanta luta de tantos anos e agora praticamente jogadas no lixo, né? Tendo que recomeçar tudo de novo.
as pessoas com medo de sair na rua. Durante ali a época da eleição, eu trabalho com um público e o meu uniforme é vermelho. Eu recebi muitos desaforos por eu estar com um uniforme, que é o símbolo do meu trabalho, sempre foi daquela cor, há muitos anos, né? E público, clientes que há anos são clientes e conhecem, me veem todo dia com o mesmo uniforme, me atacando, misturando o meu trabalho, que não tem nada a ver com área política, com questão de partido, só porque o meu uniforme era vermelho. Então, assim, para ver como que as pessoas se transformaram. Apesar que eu não sei se elas se transformaram ou só se abriu as portas para elas mostrarem quem elas realmente são. Né? Eu acredito que ninguém ali mudou, não. As pessoas só tiveram a oportunidade de dizer: eu sou assim, eu concordo com isso, eu penso assim, e agora agora eu posso expor tudo aquilo que eu sempre pensei, aquilo que eu acho, independente se é preconceituoso, se é homofóbico, se é racista. Abriu-se essas portas, assim, e ter um presidente que tem essas falas só deu mais poder ainda para essas pessoas. É uma questão que parece que não é só dada a oportunidade, como ela é incentivada também, né? Então... Não, concordo como você contigo. falou, como você falou antes também na questão da universidade, realmente, quando você fala estudo história já é um pouco complicado, né? As pessoas já te olham meio assim. Falar estudo história na Universidade Federal, você é pré-julgado antes mesmo, eles nem sabem o que acontece dentro de uma universidade pública. Eles não sabem o quanto é difícil estar lá, se manter lá, não é só entrar. Se manter lá, tudo que a gente tem que estudar, ler, pesquisar, é muito, muito conhecimento para pouco tempo de estudo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, 4, 5 anos para se formar. A gente não vê nem a metade de tudo que a gente precisaria ver nesses 4, 5 anos, né? A gente tem que optar por qual que você se identifica para acabar se especializando mais. Então, assim, é um preconceito realmente, é um pré-conceito. Se as pessoas tivessem o conhecimento, conhecessem, fossem visitar, né? Até porque a nossa UFES, ela abre as portas para você conhecer, saber como que funciona. Então, assim, se as pessoas deixassem um pouquinho o preconceito de lado, fossem até lá, vissem como que são as aulas, eles iam ver que não, a gente não tem tempo para fumar, para se drogar, porque é muito difícil. Nós estamos em férias, períodos de férias agora em recesso, e a gente está aqui, ó, fazendo pesquisa, fazendo trabalhos, temos, né, entregas de portfólios para fazer durante as férias. Não é brincadeira, ninguém está assim, estamos de férias, nós estamos estudando, não estamos dentro da universidade lá, do local, mas online estamos ligados aos professores, que são maravilhosos, nos atendem até no recesso deles, né? Nas férias deles, eles estão ali para responder, para ajudar. Então, acho que se as pessoas quisessem conhecer um pouquinho, elas iam perder um pouco desse pré-conceito que elas têm. Né? Não, justamente como tu dizer, a vontade pública, ela está de portas abertas para toda a comunidade exterior, né? Fora. As pessoas deveriam ir lá conhecer, podem ir lá assistir uma aula, vivenciar lá, passear, visitar. Eu acho que falta isso. Não adianta você pré-julgar, né? Esse pré-conceito. Tem que conhecer para depois tu ter uma opinião, né? E a Universidade Federal, ela sim, ela cobra, né? Eu digo assim, e cobra mesmo. Eu fui descobrir que eu tinha ansiedade depois que entrei na Federal, né? Quando eu escrevendo o TCC, dali que eu fui no ápice, depois pensei, meu Deus. Mas porque você é cobrado, né? Então, pode estar de férias não tendo que ir até a universidade, mas tu tá estudando, tu não para nunca. E a questão de estudar é texto,
é mais uma disciplina, é trabalho, é artigo, tu sempre está em constante movimento, a gente não tem tempo mesmo para... Às vezes, no final de semana que tu quer tomar uma cerveja, meu Deus, tu não consegue nem fazer isso, porque tu tá pensando assim, mas eu deveria estar lendo aquilo lá, eu deveria... Tu não consegue nem se dar um direito de descanso, porque tu tá pensando que tu devia estar lendo alguma coisa, devia estar estudando, né? Então, é uma cobrança muito grande. Por isso que é de qualidade mesmo, a gente sai de lá qualificado. E é que nem tu falou assim, o acesso está ali, né? O acesso você consegue acessar. O grande problema é você se manter lá, porque é puxado. Ainda mais para muitos estudantes que são trabalhadores, né? Então você tem 2 jornadas, ou que tem, porque para além do trabalho, além da faculdade, você tem casa, mas às vezes você tem filho, você tem esposa, tem marido, né? Tem pai, tem mãe, tem irmãos. É muito puxado, né? Então não é fácil. E não é uma universidade que você tá lá, que muitas vezes você paga, daí faz quando quer, é cobrado o tempo todo, você não o tempo todo. E a gente quer sair bons profissionais, então você quer se dedicar. Às vezes a gente até fica pensando assim, poderia ter me dedicado mais, eu devia ter lido melhor aquele texto. Mas é como você pode, né? E você vai se esforçando. Então é bastante puxado, é totalmente puxado. As pessoas não têm essa realidade. Penso que tu vai lá e fica, sei lá, sentado no banco lá, discutindo o comunismo, não sei, sabe? É uma visão muito deturpada, assim, que não é não tem noção da realidade, né? Vou aproveitar esse gancho aqui para comentar. Quando depois de muitos anos que eu entrei na universidade, eu me deparei com alguns sociólogos bem complicados, né? Quando eu ganhei o seu livro, do nosso colega Lucas, foi o que eu comentei contigo, né? Que se eu tivesse recebido esse livro antes, a minha vida seria bem mais fácil. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ele, né? Tem ele aqui, ó. Quem é fã de Naruto. Ele é o teu TCC, não é? É isso? Eu entendi isso. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre ele, sobre o que ele contém aqui dentro dessas folhas. Assim, eu sempre gostei muito de Naruto, né? E até eu ia fazer o meu TCC na área da política, né? Que foi quando eu entrei nas ciências sociais. Foi assim, porque desde tem 3 grandes áreas nas ciências sociais, né? A política, a antropologia e a sociologia. E o que mais me interessou, a princípio, assim, foi a política, né? Mas daí depois eu me encantei pela sociologia mesmo, né? Então eu optei mais na sociologia e a questão da educação. Daí o meu TCC, o que eu pensei? Tem a Suelen falou, né, da questão do Pierre Bourdieu, né, que é um sociólogo, ele é filósofo, mas também sociólogo, Pierre Bourdieu, e ele fala sobre a questão da educação, que ele fala que a escola ela é reprodutora das desigualdades sociais. Por que seria reprodutora das desigualdades sociais? Porque os alunos eles chegam na escola com um certo conhecimento, que é passado pela família. Tu tem um capital cultural. Tem crianças que têm acesso a poder ir no museu, no teatro, no cinema, a escutar música clássica. Então, ele vai adquirindo esse capital cultural. Essa criança, quando chega na escola, ela já tem esse capital cultural, já está com um passo na frente de outras crianças que não têm esse acesso, né? Que não são numa família que pode proporcionar para eles ir num teatro, ir num museu, ir no cinema, né? E daí a escola, ela seria a continuidade desses conhecimentos. Você pode chegar lá na escola, o professor te mostrar um quadro da Mona Lisa. Quem já foi no teatro, quem já viu um filme, já sabe, tá? Sabe quem é a Mona Lisa, a outra criança não sabe. E eles partem como se todos soubessem quem é a Mona Lisa, né? Então, acaba que aquela outra criança, ela não tem esse capital, ela não tem os códigos para poder... Porque na escola tudo é julgado, até a forma que tu senta, porque você quer que o aluno sente, que ele fique quieto, que ele, né, não converse, que ele preste atenção. Tudo isso vai sendo formado na criança na família, é o capital cultural, ela já sabe como se portar, como chegar, como sentar. Tem crianças que não têm isso, então eles vão ter muito mais dificuldades, né? Então o Bourdieu ele fala mais ou menos isso sobre a questão da educação. Quando eu pensei, eu queria fazer, na verdade eu pensei assim, não, tá, eu quero fazer sobre Naruto, mas o que eu posso fazer?
Daí eu tive um professor, que eu digo assim, a diferença da questão da federal, né? Que os professores estão ali, tu pede, tu pensa assim, meu Deus, Naruto é uma loucura, mas, né, ele falou, não, né, me explica um pouco sobre Naruto, eu expliquei. Daí ele falou assim, tá, mas não se encaixa com essa teoria aqui? Daí eu falei assim, do Bourdieu, eu falei, nossa, né, se encaixa, não, é isso mesmo. Porque daí o que eu tentei fazer? Trazer essa teoria em cima do Naruto, sobre a educação escola ninja no Naruto, né? O Naruto, ele é uma criança que ele não tem... Os pais morreram, né? Ele foi órfão, cresceu sozinho. Então, ele não tem capital cultural, ele não tem uma família que traz ensinamentos para ele. Porque quando você chega na escola, no caso do mangá, né, do Naruto, quando você chega na escola, tu tem certos conhecimentos. Tem famílias que têm os pais que estão ensinando, né, ferramentas ninjas para que eles possam chegar com esse conhecimento. Ele já tem uma certa, porque tem a família passando. Então, os outros têm muito mais facilidade que o Naruto, que não teve ninguém que passou para ele um capital cultural. Então, eu trago isso, né? A questão da teoria do Pierre Bourdieu em cima, uma adaptação, né, da teoria para conseguir analisar a escola ninja, né, e o Naruto, né? Que falta para ele a questão do capital cultural, as dificuldades que ele tem na escola e na aprendizagem. Então, mais ou menos isso. Então, esse foi o meu TCC. E depois que eu apresentei ele tudo, eu recebi um e-mail, né, da editora Apres, falando que eu tinha sido indicada para mandar alguma coisa, algum texto meu, algum artigo, alguma coisa para ser avaliado, para uma possibilidade de livro. A gente sempre não acredita na gente, né? Porque a gente pensa assim, da onde que eu vou? Imagina. Daí acho que tinha uma data para limite, assim, né? Limite para você mandar. Eu pensei, eu mandei assim, uns finalzinho, né, do segundo tempo, assim, terminando, assim, acho que uns 5 minutos para meia-noite do dia. Eu pensei, vou mandar. Mas o não eu já tenho, né? Senão não tem problema, né? Mandei, daí fui para uma avaliação e foi aprovado. Então, né, teve a possibilidade de lançar o TCC enquanto livro. Né? Então, não foi tipo uma surpresa, assim, que eu fiquei bastante feliz, porque é uma coisa que você trabalha muito em cima, e eu fui muito questionada, né? Porque muita gente... E até mesmo professores, né, colegas, que diziam assim, não, mas Naruto não é científico, da onde que tu tá querendo fazer um TCC sobre Naruto? Né, então eu ficava bastante, assim, desanimada, pensando assim, será que é possível mesmo, né, será que é? Mas daí que eu trago, que eu fui fazer essa reflexão, né, como a Su falou, tu entender Bourdieu, a leitura dele é muito densa, é difícil, ele é um autor que ele escreve complicado, que ele escreve difícil, sabe, que tu tem que ler mais de uma vez, 2 vezes, procurar até outros artigos para poder compreender. Então, e isso é um autor, é um conhecimento que a gente leva para a sala de aula. Como é que eu vou explicar, então, Bourdieu para os meus alunos? Se nós, no mundo acadêmico, já é difícil para nós compreender, imagina em sala de aula. Eu vou falar do Bourdieu, sobre capital cultural. Como é que eu vou explicar para os meus alunos? Então, tem que ser algo que faça sentido para eles. Naruto é um anime que foi lançado em 2002 no Brasil, mas até hoje tem uma repercussão enorme, que eles conhecem. Se eles não assistem, eles já assistiram, eles leram já o mangá, ou pelo menos eles já ouviram falar. Então é muito mais fácil, muito mais atrativo você colocar uma teoria em cima de algo que eles gostam, que eles tenham um interesse, vai fazer sentido para eles, vai se tornar compreensível, né? Então foi essa a intenção, de pegar uma teoria tão densa, né, e tornar compreensível para que os nossos trabalhos também acadêmicos não fiquem só dentro da academia, só dentro da faculdade, né? Para ser lido por nós mesmos, ou muitas vezes nem lido por ninguém, mas que se torne compreensível para todas as outras pessoas, né? Que elas tenham acesso, que elas tenham interesse. Porque se a gente continuar falando difícil, fazendo só coisas acadêmicas em cima de autores consagrados, que a academia diz que não, aquilo ali que tu tem que fazer, aquilo ali que vai ter prestígio, vai continuar entre nós mesmos, e daí as pessoas vão entender por que estudar história, por que estudar, né, ciências sociais, sociologia, por que faz sentido? Tem que fazer sentido, tem que levar para fora dos muros da academia, né? Tem que as pessoas, a sociedade tenha acesso e tenha compreensão. Então, essa é a ideia, né? Então, muitas vezes eu era criticada porque, Naruto, ou assim, mas que bom, né? Ciências sociais, vocês fazem o que vocês quiserem. Pois é, a gente faz o que a gente quiser, porque a gente consegue tornar científico, a gente sai do senso comum para trazer ciência, né? Que é isso que importa. É você conseguir pegar um objeto empírico e mostrar que
tem uma teoria ali que você consegue fazer uma releitura, né? Em cima daquilo. Então, essa foi a intenção, né? Tanto com o meu próprio TCC, como o privilégio de ter virado livro, né? Que talvez se torne mais acessível para que as outras pessoas fora da faculdade, né? Fora da graduação, possam ter acesso e possam compreender a teoria do Pierre Bourdieu, né? Sim, e eu li, é maravilhoso. Como eu disse, teria compreendido muito mais se eu tivesse acesso a ele. A minha filha é fã número 1 de Naruto, né? O pessoal aí sabe. E eu peguei ela lendo outro dia este livro. Então, daqui a pouco ela vai entender a teoria, mesmo antes de chegar no ensino médio ou até mesmo numa graduação. E porque você escreveu de uma maneira fácil de se compreender, de se entender. Teve coisas que eu não compreendi durante o semestre, fiquei naquela dúvida, e com o livro eu consegui, então é assim. Então isso é maravilhoso. E como você falou antes nas nossas questões, em relação a ser professora, aqui nesse livro você está mostrando que, claro, aqui é ciências sociais, mas na história também pode ser isso, pode ser muito mais além do que datas históricas, né? A gente pode vincular coisas diferentes, fazer trabalhos diferentes que atraem os adolescentes, as crianças, para esse mundo das ciências humanas, né? Porque eles acabam não achando interesse nenhum, porque eles acham chato, né? É só data. Não, não é só data. Não é só aquele dia, há muita coisa por trás daqueles acontecimentos, há muitas coisas que dá para interligar, inclusive com o mundo atual hoje, os jogos, né? A gente vê muitas adolescentes jogando os jogos medievais. Nos jogos, né, tem questões ali medievais, mas não sabem nada daquela época, né? Mas estão jogando todos os dias nos seus celulares, então, assim, dá para vincular, dá para fazer muita coisa bacana e legal. Isso vai depender também um pouco de cada professor, né? Então, você acaba mostrando que dá sim, para trazer um assunto muito complicado, muito complexo, trazer com uma série, com um anime que o mundo inteiro assiste, e dá para trazer, fazer comparações, né? E interligar, e mostrar que não é só aquela coisa chata, só ler, só, né, que vai muito além da sala de aula. Isso que é bacana. Parabéns pelo seu livro, parabéns pelo seu TCC. Mas, e eu vejo assim, da questão até da história, né, quando tu fala em datas, porque no meu ensino médio também era muito cobrado em decorar datas na história. E eu acho que as datas são de menor importância, a gente precisa entender o contexto, o que aquilo representou, sabe? É isso. As datas a gente vai decorando com o tempo, a gente vai gravando, né? Até porque, que nem eu tinha o meu professor, o professor Severo, que até hoje está na UFES, né? Digo, que ele dizia assim: tu é professor, tu não guarda tudo na memória, tá ali o livro, tu tem onde recorrer para lembrar uma data, para lembrar alguma coisa, né? Não é tudo que a gente lembra. Então, a data é de menos importante. Os nossos alunos e as pessoas, justamente para não repetir os erros que estão repetindo e saber da importância da história, de entender a história, é saber o contexto, o que levou aquilo, quais que foram o que desencadeou as consequências, os motivos. Isso é importante da história. Não é decorar a data de quando que foi a independência. Tá, mas por que ocorreu a independência? Ocorreu mesmo a independência? Sabe, é isso. Sabe, falta isso. Não é uma decoreba do que, dia 7 de setembro, Debreço... Não. E isso talvez falte em muitos professores, porque meu ensino médio de história foi assim. Eu tinha que decorar a data, né? Decorar uma data, o que aconteceu ali. Então, e muito, infelizmente, se repete. Hoje, gente, o ensino médio estava lá 2000, ano 2000, né? E nós estamos em 2023. E ainda tem professores que continuam com esse mesmo modelo tradicional de aula. Daí, por isso que nós temos os alunos que não entendem por que existem ciências humanas, para quem que interessa, e por isso que está ocorrendo tudo que está ocorrendo hoje, porque falta ter conhecimento da história. Entende? Sabe? Então, por isso é da importância da gente repensar nossas metodologias, estar em sala de aula, qual que é o nosso papel, né? Como que a gente vai dar nossas aulas, ligar. Você pode explicar a história medieval através dos jogos, né?
tudo, até o próprio Naruto tu consegue usar para dar aula de história, né? São várias coisas, eu acho que tem que se atualizar, tem que estar ali para que eles justamente pensem isso, não decorem uma data, mas tenham um real sentido do que significa aquilo, do que ocorreu, qual que foi o contexto, né? Isso que é importante na história. E muitas vezes falta, né, infelizmente. Até Paulo Freire fala disso, de vincular o que está sendo estudado com algo que o estudante vê na prática. Uhum. Não, justamente. E no mestrado, né, que eu ainda não sou mestre, falta pouquinho, falta pouquinho. Eu qualifiquei o projeto, né, até agosto, se tudo der certo, né, Vai ser. vai ser você. Né? O meu trabalho no mestrado, o meu projeto, é o mito e cultura, né, os conceitos de mito e cultura nas aulas de ciências sociais através do mangá e anime Naruto, né? Então é uma oficina que eu vou trabalhar os conceitos de mito e cultura dentro das ciências sociais através do mangá e anime Naruto. Também é uma forma, né? Para além do Pierre Bourdieu ali, tá? O mito e cultura para poder trabalhar em cima do mangá e anime. E eu trago muito a questão do Paulo Freire, né? Porque ele fala que precisa, e ele é um teórico que fala que precisa fazer sentido para nossos estudantes. Que ele sempre fala assim: não adianta chegar lá e falar assim, a Eva viu a uva para alfabetizar os adultos. Tá, o que a Eva viu a uva? Tu tem que levar o que é de significativo para eles. Eles também têm um conhecimento, só que, claro, eles precisam partir do senso comum para, né, para teoria, elencar, ampliar aquele conhecimento. Mas precisa partir do que é significativo para eles, do que tem, do que do que pode ser significativo, do que eles possam ter compreensão, né? Então, tu precisa partir, dependendo do contexto que você está, dos seus estudantes, do que é significativo para eles, do que faz parte para eles, para que aquilo possa realmente fazer sentido, senão não faz sentido, né? E também Paulo Freire muito criticado, né? O nosso patrono, tipo, reconhecido mundialmente, e aqui no Brasil muita gente fala mal e, meu Deus, né? Então, a gente tem um caminho, eu vejo assim, né, vocês graduandos em história, da gente aqui das humanas, a gente tem um caminho muito árduo, né? Muito árduo. E, infelizmente, que até muitas vezes a gente se desanima, né? Porque pensa assim, tu se forma, tu tá ali no mestrado, vai para um doutorado, tu quer sempre ampliar teus conhecimentos, o professor é pouco valorizado, né? Não só em questão salarial, mas também numa sociedade que pensa que a gente doutrina, né? Então, a gente tem um caminho muito árduo, e até para começando pela questão de mostrar a importância de se estudar história, né? De ter conhecimento histórico. Olha, é um caminho que a gente escolheu assim que é puxado. Não é um caminho fácil, não, né? Nem nosso, nem dos que vão vir, né? Até porque para nós explicarmos para os nossos alunos no futuro esses acontecimentos atuais não vai ser fácil, não. Vamos ter que ter bastante jogo de cintura. Camila, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua participação. Você trouxe muitas riquezas para o nosso projeto. Com certeza a sua participação assim é muito nobre e a gente fica muito feliz, né? Posso falar, acredito que pelos meus colegas, né? A gente fica muito feliz pela sua participação. Muito obrigada de coração mesmo. Eu que agradeço para vocês pelo convite, né? Me senti privilegiada em poder participar. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Acho que faz falta nessas conversas a gente poder conversar sobre esses assuntos e é de extrema importância, né? Que por meio desses. Outra coisa, essa ferramenta que vocês estão utilizando com o podcast é de extrema importância, porque de todas as pessoas têm acesso, né? Vai para além. Então, olha, agradeço imensamente o convite de vocês. Espero poder participar mais vezes e vou divulgar também, por favor, que isso é muito importante.